Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia também ao Sr. Presidente da Conselho de Administração e ao Sr. CEO da ANA, o Dr. José Luís Arnoux, e o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier. De facto, este pedido para aqui virem por parte do PCP não nos surpreende em termos até da sua formulação, que tem sido coerente ao longo do tempo. Aquilo que surpreende um pouco tem a ver com as posições inconstantes nos últimos tempos do Partido Socialista relativamente àquilo que é ou não a privatização. Recordo, aliás, que há não muito tempo, numa entrevista, o Dr. Pedro Nuno Santos disse que poderia ter sido revertido, mas não foi essa a opção, dando a entender a interpretação minha de que se mandasse, de facto, teria revertido a privatização da ANA. E, portanto, queria fazer aqui alguns comentários para que nós possamos também perceber, uma vez que os senhores, como bem disseram na pronúncia ao relatório, verdadeiramente não têm que se pronunciar sobre aquilo que não foram parte, não fizeram parte, que foi a privatização, mas sobre aquilo que tem a ver com a posição do Partido Socialista. E é bom recordar uma ou duas coisas muito simples. Durante o período de governação do engenheiro Sócrates, foi por três ocasiões prevista a privatização da ANA. Em 2010, no Programa de Estabilidade e Crescimento, em 2017, numa resolução do Conselho de Ministros número 20, e em 2006, através da resolução do Conselho de Ministros número 24. Em três ocasiões, em tempos onde o PS de Sócrates apresentava o país ainda como um oásis, foi prometida a privatização da ANA. Não por uma assunção de necessidade, mas mesmo por convicção. Mas podemos ir mais longe ou mais atrás. É que a privatização da ANA esteve prevista bem antes disso. É verdade, desde 1996. Repito, 1996. Ou seja, há 30 anos atrás, já o governo liderado pelo engenheiro Sócrates, pelo engenheiro Guterres, queria privatizar a ANA. É mesmo caso para dizer que o PS queria fazer a privatização da ANA há tantos anos que, caso tivesse conseguido ou sabido executar, teria sido privatizada em escudos e não em euros. O PS é, por isso, o campeão da vontade de privatizar da ANA, apesar de muitas vezes parecer que não. Em tempos de maior normalidade financeira ou de maior dificuldade, o propósito foi sempre claro. O Estado deveria privatizar a ANA. Mas vamos a 2011, porque é muito importante e é o contexto que temos. Sabemos como foi, apesar de alguns ainda tentarem contar outra versão. O governo do Partido Socialista, após ter levado o país à bancarrota, teve de andar de mão estendida a pedir ajuda financeira internacional. A pedir ajuda, desde logo, na iminência do Estado não ter dinheiro para cumprir com os seus compromissos mais básicos, designadamente os salários dos trabalhadores. E foi neste quadro que foi inscrito no memorando de entendimento a necessidade, e vou repetir, e vou sublinhar, de acelerar o programa de privatizações. E é muito importante este dado, acelerar o programa de privatizações. Um programa que previa a privatização da ANA. Estes são os antecedentes e este é o contexto. E, portanto, é o contexto com que o governo, liderado por Pedro Passos Coelho, se deparou. Um programa de privatizações aprovado por dois governos do Partido Socialista anteriores. Um memorando de entendimento que vinculava ao Estado português que mandava acelerar as privatizações. E não é irrelevante os cofres vazios que obrigavam especialmente o país a arrecadar receitas. Mas vamos aos factos da privatização. A par pública, são 6 minutos, convidou 56 potenciais investidores, podem desconhecer, mas é assim, com vista a poderem manifestar interesse na aquisição da ANA, tendo 36 assinado acordo de confidencialidade e recebido informação adicional. Destes, 8 apresentaram proposta não vinculativa, tendo os 5 candidatos com propostas mais elevadas passado à fase de apresentação de propostas vinculativas. De entre os 4 que apresentaram propostas, a Vinci ofereceu mais, já aqui foi dito, 638 milhões de euros relativamente ao segundo candidato. Mas há um dado adicional. Apresentou uma proposta que foi 50% acima do valor da avaliação média efetuada pelas entidades independentes que tiveram a seu cargo a avaliar o valor global da ANA. Tratou-se de um processo transparente, de um processo aberto, um processo salvaguardador dos interesses do Estado com maximização de receita. Um processo que foi precedido, isto é muito importante assinalar, dos parceiros por parte da ANA, da parte pública e da Comissão Especial de Acompanhamento, nomeada de acordo com a Lei Quadro de Privatizações. Uma comissão especial de enorme prestígio, liderado por uma personalidade cuja integridade e isenção são, creio, à prova de bala. António de Sousa foi governador do Banco de Portugal, nomeado por um governo do PSD, mas também foi presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, nomeado por um governo do Partido Socialista. A Comissão de Acompanhamento emitiu, e cito, parecer favorável relativo à regularidade, imparcialidade e transparência. Mas há mais. Quem também se pronunciou sobre este processo foi a Comissão Europeia.
dizendo que o processo de negociação escolhido respeitou os critérios de abertura, transparência e não discriminação. Acrescentando ainda, a Comissão observa que as autoridades portuguesas escolheram a mais elevada das propostas em ambas as fases do processo de privatização. Sobre a regularidade do processo e pela maximização do encaixe financeiro, emitiram assim parecer favorável a par pública, a ANA, a Comissão de Acompanhamento e a Comissão Europeia. Repito, foi um processo acompanhado, transparente e onde ficou salvaguardado o interesse institucional. Agora alegam alguns com legitimidade que temos um parecer. Um parecer e um relatório do Tribunal de Contas. É um relatório repleto de apreciações políticas, embora para o qual não tenha havido, como creio seria elementar que tivesse havido, aliás, como diz e bem o requerimento do Partido Comunista Português, que deve ser confrontado os decisores políticos, foi exatamente aquilo que o relatório e o Tribunal de Contas não fez. Não chamou nenhum decisor político relativamente a isso. E mais, foi um relatório que teve 4 declarações de voto. E num deles foi mesmo arrasador para os próprios colegas. Numa das declarações de voto, diz assim a senhora juíza conselheira, de forma muito lapidar: o relatório faz apreciação de decisões políticas que não cabem ao Tribunal apreciar. Repito, faz apreciação de decisões políticas que não cabem ao Tribunal apreciar. Se há algo de arrasador, é mesmo esta declaração de voto vencido para os seus colegas. Muito bem, Mal Sr. estaria, Deputado. vou só terminar dizendo o seguinte. Está dito? Uma pergunta muito simples, até porque muitos dos dados foram clarificados. Se o senhor não sabe gerir o seu tempo e usa metade, Pergunte, a culpa não é Sr. minha, Faz favor, seguramente. pergunte. Queria fazer uma pergunta muito simples. Isso. É que esse relatório diz uma coisa também muito lapidar relativamente Não, ao a pergunta, acompanhamento. Sr. Deputado, E a pergunta é Isso. esta. Foi sempre prevista a existência de uma comissão de acompanhamento da concessão por parte do Estado. Foi alguma vez criada essa comissão de acompanhamento ao longo destes últimos anos? E que tipo de acompanhamento foi feito pelo Muito bem, Sr. Governo Deputado. junto da ANA? Muito tempo